Coleção Terror em Dobro, relembrando 2 casos do canal sobre um mesmo assunto. Relembraremos hoje 2 casos apavorantes e bem curiosos que foram postados aqui no canal sobre cortejos e procissões que não eram do nosso mundo, mas que vinham do além, e assim foram capazes de assombrar e traumatizar famílias que por acaso tiveram a infelicidade de observá-las. Apesar de parecerem, a princípio, reuniões de pessoas normais, logo se revelariam como grupos de espectros fantasmagóricos e entidades desconhecidas, cujo objetivo nunca se soube ao certo. Conheceremos, a partir deste momento, 2 relatos bem interessantes e também misteriosos em que pessoas simples e inocentes foram assombradas por manifestações sobrenaturais terríveis e apavorantes, que trouxeram o terror para essas famílias. Quando você notar que um cortejo ou uma procissão está começando a acontecer numa igreja ou cemitério, é melhor ficar trancado dentro de casa e rezar. Rezar muito para eles não perceberem que você os viu e não resolverem buscar você para fazer parte desse macabro ritual. Primeiro caso, o cortejo maldito. Meu nome é Alfredo, e o meu caso, apesar de ser muito estranho e assustador, já é meio conhecido e até comum entre as pessoas que gostam desses assuntos sobrenaturais e paranormais. É sobre um cortejo de assombrações. Só que esse não é qualquer um. Ele é especial para mim, pois aconteceu comigo e com a minha família. Então, eu tenho autoridade para narrar e contar cada detalhe sobre esse terrível evento que presenciei e nunca esqueci. Vamos aos fatos. Uma vez, depois de bastante tempo de procura, a minha família comprou uma casa que era só atravessar a rua e já era o cemitério. Era uma casa antiga e sombria, muito mal localizada, mas foi a única que o nosso pouco dinheiro na época permitia que fosse adquirida. O imóvel era lateral em relação ao cemitério, quase ao lado mesmo, porém com uma rua separando o cemitério da casa. Apesar da aparência tenebrosa e estranha, a casa era muito boa e espaçosa, e logicamente não conseguiríamos tê-la comprado se ela estivesse localizada em outro lugar. Era claro que ela valeria bem mais em qualquer outro lugar que não fosse ao lado de um local cheio de covas e sepulturas. Um dia, minha mãe, minha irmã e eu estávamos dentro de casa distraídos, olhando para fora através de uma das janelas laterais da casa, uma das que davam vista justamente para o cemitério. Eu tinha aberto as janelas porque, apesar de já estar começando a anoitecer, o tempo continuava quente e abafado. E ficamos ali conversando por vários minutos, até que começamos a observar, lá dentro do cemitério, um cortejo de várias pessoas murmurando e caminhando lentamente. Não dava para ouvir o que elas falavam, mas eram ruídos de choros e gemidos, sons bem baixinhos e tristes. Ficamos então acompanhando aquele cortejo, imaginando que tivesse recém-falecido alguém bem conhecido na região, por causa do número de pessoas que vimos. E elas continuavam lá, lamentando-se e andando calmamente. Mas, subitamente, algo nos chamou a atenção. Percebemos que no início do cortejo não havia caixão nenhum. Nesse caso, não estava havendo enterro algum. Começamos a nos perguntar o que faziam ali todas aquelas pessoas juntas em fileira. Pensamos rapidamente em várias hipóteses, inclusive em uma reunião para fazer algum trabalho de feitiçaria no cemitério. Repentinamente, minha mãe, que estava mais atenta do que a minha irmã e eu, observou horrorizada uma coisa que ainda não tínhamos percebido. Ela, de tão nervosa, não conseguia falar e apenas indicava alguma coisa, apontando seus dedos para as pessoas do cortejo. Nós não estávamos entendendo sua reação
até que ela finalmente conseguiu falar. E então ela logo nos disse: "Olhem, olhem para os pés daquelas pessoas." Nós olhamos e foi de arrepiar. Ficamos tão tontos que quase caímos para trás. O cortejo todo não encostava os pés no solo, e sim flutuava bem perto do chão, pelo menos a uns 10 centímetros de altura. Aqueles seres faziam um movimento normal de caminhada, porém sem encostarem em nada. Desesperados, fechamos rapidamente as janelas. Ficamos rezando o resto da noite. Depois desse dia, minha mãe praticamente nos proibiu de abrir as janelas laterais que davam vista para o cemitério, e ficamos usando apenas as outras janelas da casa por um longo tempo. Segundo caso, a procissão das almas. Saudações! Eu me chamo Daniele e tenho 17 anos de idade. Moro em Vitória, Espírito Santo desde que nasci. Na minha família eu sempre ouvi falar de muitos relatos de acontecimentos sobrenaturais e por isso sempre acreditei nessas histórias sobre o além. O que vou contar para vocês agora aconteceu comigo em janeiro do ano passado em uma viagem que fiz quando chegaram as férias de verão. Uma amiga minha que aqui chamarei de Amanda me contou que iria passar uns dias na casa da avó paterna dela que fica no interior do estado de Minas Gerais. Ela disse que tinha perguntado ao pai se poderia me convidar para que eu fosse também e o pai dela disse que sim. Assim, pedimos autorização à minha mãe e ela me deu permissão para ir, pois sempre confiou muito em mim. Arrumei todas as coisas que iria precisar e no dia marcado sua família passou na minha casa para me buscar e muito animada joguei a minha mochila no porta-malas do carro. Me sentei no banco de trás juntamente com a Amanda e sua cachorrinha chamada Clarinha. Nos bancos da frente estavam os pais de Amanda, o senhor Otávio e dona Luísa. Dessa maneira começamos a viagem, animados e curtindo o momento. Depois de um bom tempo na estrada chegamos na casa da dona Mariana, avó da Amanda, que nos recebeu muito bem, com bastante alegria e hospitalidade. Passamos o resto daquele dia conversando e comendo muitas coisas gostosas sempre preparadas pela dona Mariana. Quando deu por volta das 8 horas da noite o pai da Amanda disse para irmos dormir já que no dia seguinte iríamos sair cedo para passear pela pequena cidade onde estávamos. Havia até muitas áreas naturais naquele local, bons lugares para pescar, acampar, fazer piquenique e etc. Acordamos realmente bem cedo e fomos até o rio que era relativamente perto da casa da avó da Amanda pois o pai dela queria aproveitar para tentar pescar alguma coisa. E ele conseguiu um belo peixe. Ao voltarmos para casa passamos pelo centro da pequena cidade que ficava bem próximo de onde morava uma das tias da Amanda. Paramos em uma pequena venda para comprarmos algumas coisas para temperarmos o peixe que o pai da Amanda pescou. Quando estávamos saindo da tal loja vi uma coisa bem interessante. Era uma pequena igreja que apesar de simples era muito bonita e que tinha também um cemitério na frente. Coisa de cidade pequena mesmo. Havia também algumas pessoas naquele cemitério no que parecia ser um enterro ou exumação de alguém bem conhecido na região. Porém eu estava do outro lado da rua e dali não conseguia ver muito bem o que estava acontecendo lá. A casa onde estávamos hospedados, ou seja, a casa da avó da Amanda, ficava a poucos metros de distância, indo por trás daquela igreja, de modo que pelo quintal da casa podíamos ver os fundos do templo. E aquele era um lindo quintal, havia algumas árvores grandes, o que me deixou muito feliz não apenas pelas frutas que poderíamos colher e comer, mas também por eu ser uma amante de botânica e da natureza. O dia passou e logo chegou a noite na qual ficamos até bem tarde na varanda da casa comendo bolo e ouvindo as histórias de vida da tia da Amanda, que como mencionei antes, morava ali perto e estava lá nos fazendo companhia. Depois de várias horas assim a senhora disse que ia dormir e que deveríamos fazer o mesmo.
Logo depois os pais da minha amiga também foram se deitar. Mas como insistimos muito, eles permitiram que ficássemos mais um pouco ali naquela varanda, comendo algumas frutas que pegamos no quintal. Uma das árvores que tinha por ali era uma jabuticabeira enorme e, para nossa sorte, estava abarrotada, cheia de lindas jabuticabas. Eu tinha subido em um galho para alcançar as frutas mais altas e, quando eu estava lá em cima, ouvi um barulho estranho como de pessoas chorando e gemendo. Naturalmente olhei para a direção de onde estava vindo aquele som, e logo me senti congelada, já que vi algo muito assustador passando pela parte de trás daquela igrejinha. Havia várias pessoas todas vestidas de branco, com capuzes e segurando velas enquanto choravam, cantavam e murmuravam pedindo por perdão e misericórdia. Mas não eram pessoas normais. Elas eram meio transparentes e não caminhavam do jeito que nós caminhamos. Na verdade, pareciam deslizar sem tocar o chão do local, pois elas se deslocavam sem mexer as pernas e braços. Rapidamente gritei para minha amiga dizendo que estava vendo fantasmas e ela na mesma hora chegou perto de mim e disse que estava vendo o mesmo que eu. Ficamos mais ou menos 2 minutos sem conseguir nos mover até que uma daquelas figuras translúcidas se destacou da multidão e veio flutuando até nós duas. Ela estava chorando e gemendo, segurando uma vela em suas mãos. Quando ela chegou bem próximo da casa, eu já estava com tanto medo que não consegui me segurar e acabei me molhando toda. Mas a situação ainda ficaria muito pior. Poucos segundos depois notei que aquela figura já estava dentro do quintal da casa e foi aí que eu percebi que ela realmente não tocava o chão com os pés, pois pairava a alguns centímetros acima dele. Por mais que eu quisesse, não conseguia fazer nada, nem correr ou gritar. Aquela assombração parou bem perto de mim e me estendeu a vela enquanto um estranho cheiro de podridão subia e me fazia ter náuseas e enjoo. Sem saber direito o que fazer, acabei pegando aquela vela para ver se aquela coisa ia embora, e de fato foi o que aconteceu. Aquele ser se afastou voltando para junto dos outros e depois todos começaram a dar a volta na igreja indo em direção ao pequeno cemitério que havia na frente do templo. A Amanda estava ao meu lado, viu tudo o que aconteceu, mas assim como eu, não conseguia fazer um único movimento. Ficamos assim por mais alguns minutos até que aquela procissão desapareceu ao contornar as paredes da igreja. Só depois disso conseguimos entrar em casa. Apaguei a vela e a coloquei em cima da mesa da sala e fomos até o quarto dos pais da Amanda e batemos desesperadas na porta. Seu pai a abriu e se assustou bastante ao ver que chorávamos e tremíamos muito. Os pais dela nos levaram para a cozinha e fizeram um chá para tentar nos acalmar, coisa que demorou muito para acontecer. Algum tempo depois, a avó da Amanda chegou ali e, vendo aquela situação, perguntou o que tinha acontecido com a gente. Contei para ela tudo o que tinha ocorrido e foi aí que eu lembrei que tinha deixado a vela em cima da mesinha que havia na sala. Ela pediu para que nós ficássemos juntos para ir até lá e quando chegamos eu me assustei ainda mais, pois vi mais uma coisa horrorosa naquele momento. Não havia vela nenhuma no local onde eu a havia deixado. Agora tinha apenas um pequeno osso. A avó da minha amiga me disse que eu nunca deveria ter pego aquela vela, pois tendo recebido aquilo eu estava aceitando na verdade um osso do corpo de algum falecido, provavelmente de quem aquela alma pertencia. E ela ainda falou que se eu não escolhesse o destino adequado daquela coisa eu seria atormentada por aquele espírito para sempre. Ainda disse para eu procurar o quanto antes o padre daquela igreja pedindo a ele ajuda para me livrar daquilo, pois ele deveria saber o que fazer. Ela já tinha ouvido falar de várias pessoas da região que haviam passado pela mesma situação que eu e que tinham resolvido a questão na igreja. Bom, na manhã seguinte eu fui até a igreja e falei com o padre. Ele me orientou a enterrar o osso no próprio cemitério da igreja em um pequeno ossuário que havia lá e depois rezar uma missa dedicada àquelas almas que estavam sofrendo naquela noite passada. Compareci à missa e rezei bastante naquele dia pedindo para que aquelas almas tivessem paz. Alguns dias depois voltamos para Vitória e eu para minha rotina habitual.
Por sorte, nunca mais vi nada parecido com aquilo e nem preciso, pois acho que já foi terror suficiente para uma pessoa só. Sei que muitos conhecem essa lenda, mas pensam que é apenas isso, uma lenda. Poucas foram as pessoas que viveram essa experiência na própria pele e eu tive a infelicidade de ser uma delas. E essa foi a coleção Terror em Dobro, número 19, Cortejos e Procissões Assombradas. Escreva aqui embaixo qual caso você gostou mais. O número 1 ou o número 2? Estamos curiosos! Não deixe de comentar e, se possível, compartilhar este vídeo. E não esqueça de deixar o seu like, pois ele é muito importante para nos ajudar a manter o canal no YouTube. Inscreva-se e clique no sininho marcando a opção Todas. Toda semana publicamos vários casos novos para você. Aproveite! Eu sou o André Souza e me despeço deixando um forte abraço. Obrigado e até o próximo caso para ouvir no escuro.